Muito bem, já estamos de volta, né? Nesse momento nós já vamos ouvir a ministração da palavra de Deus com o pastor Edivan. A paz do Senhor, pastor Edivan, fique à vontade para pregar a mensagem do Senhor. Amém? A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Muito bem, graças a Deus. Graça e paz, pastor Elisângela. Graça e paz, todos os irmãos e amigos que estão aí sintonizados, né, conosco através da imprensa FM e também no Facebook Live dos pastores Edivan e Elisângela. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe sua casa, sua família grandemente nessa noite, e que o poder de Deus, que o Espírito Santo de Deus ele toque no teu coração e que ele venha mudar a tua vida, o teu pensamento, através de você ouvir a palavra de Deus. Esta palavra que transforma, esta palavra que liberta, esta palavra que produz vida, que produz esperança na vida de todo aquele que crê. Então, que o Senhor Jesus Cristo abençoe você. Na semana passada nós trouxemos uma mensagem da parte de Deus que trazia como tema a família no projeto de Deus. Então, ministramos em dois programas, uma mensagem um pouco extensa. Nós ministramos aquela mensagem em 2 programas, 2 quartas. Então, e hoje nós estamos com uma nova mensagem, né? Eu quero trazer algumas mensagens sobre a família. E hoje, o tema dessa mensagem hoje é a responsabilidade dos pais. Essa mensagem, ela se encontra baseada no livro de Efésios, capítulo 6, o versículo de número 4, né? Você pode aí abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 6 e versículo de número 4, onde está baseada esta palavra, né? Está conosco algumas pessoas aí nos acompanhando, nosso irmão Damião, né? Lá de São Paulo, Deus abençoe. O Edilson Lourenço, Inácio, Deus abençoe. Deus abençoe aí todos os irmãos que estão ligados conosco também. Val também está conosco, Val Oliveira. Deus abençoe a vida da nossa irmã Val Oliveira, sua família, sua casa, seus filhos, seu esposo. Deus abençoe. Lá de São Paulo também estão assistindo. Deus abençoe a vida da nossa irmã Val e sua casa, sua família. Bom, meus queridos irmãos, eu quero trazer o Senhor, Ele colocou no nosso coração, e nós falarmos esse tema, a responsabilidade dos pais, né, de acordo, nós vamos ver, de acordo com a palavra de Deus, como que os pais devem agir para com seus filhos. Essa mensagem, ela é uma mensagem que ela vai de encontro a todos, ela vai de encontro às pessoas que se dizem evangélicas, as pessoas que se dizem cristãs, as que são cristãs, e vai de encontro às pessoas não cristãs, às pessoas não evangélicas, às pessoas de todas as classes de religiões, digamos assim. Então, essa é uma palavra que serve para todos. Em primeiro lugar, é a palavra de Deus. Ela vai abençoar a tua vida, vai abençoar a tua casa, a tua família, o teu coração, porque é a palavra de Deus. Então, já iniciando essa mensagem, eu quero ler junto com você, né, Efésios, capítulo 6, o versículo de número 4. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, que diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina
e admoestação do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Eu vou repetir esse versículo para você memorizar. Você que não está acompanhando com a Bíblia, você pode memorizar. Veja bem: vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Olha, que coisa maravilhosa. A palavra do Senhor nos ensina para nós, pais, ensinarmos os nossos filhos na doutrina, na palavra de Deus. E nós vemos por aí afora, antes de nós entrarmos aqui na introdução do estudo, nós vemos por aí afora, por esse mundão afora, aqui na nossa cidade, em muitos cantos, pais que têm criado os seus filhos de uma maneira totalmente contrária à palavra de Deus. Tem ensinado coisas aos seus filhos que, com o passar do tempo, isso irá prejudicar a vida dos seus filhos e a vida dos pais também. Porque quando o filho sofre, o pai sofre, a mãe sofre. E isso faz parte da família. A família, ela, quando alguém da família sofre, toda a família sofre. Então, nós vemos que o ensinar o filho, enquanto ele ainda é jovem, enquanto ele ainda é criança, enquanto ele está debaixo da autoridade dos pais, é uma responsabilidade dos pais ensinarem aos seus filhos. Então, nós vemos hoje pessoas que ensinam a criancinhas pequenas a dançarem e acham bonito. E acham bonito as crianças dançarem e as crianças se remexerem e acham bonito. E veja bem, acha bonito. Aí eu quero rapidamente aqui, em poucas palavras, que o tempo não dá. Essa criancinha, ela cresce ensinada pelos pais a dançar forró. E aí, quando essa criancinha cresce, para onde é que ela quer ir? Para o forró. E lá no forró, o que é que vai acontecer? Quando ela crescer, ela vai entrar numa vida de erro, numa vida de fracasso, numa vida totalmente em desacordo da palavra de Deus, contrário à palavra de Deus. E agora aquela mesma mãe, aquele mesmo pai que ensinou a criancinha a dançar forró, ele vai dizer para aquela filhinha, aquela adolescente, quando ela tiver adolescente: meu filho e minha filha, não vá para o forró. Mas quando ela era pequenininha, foi o ensinamento que os pais deram. Então, um pai, uma mãe, os pais que ensinam seus filhos no erro e que vivem também no erro, eles não têm autoridade alguma para disciplinar os seus filhos. É por isso que nós temos que já entrarmos pela palavra de Deus. Né? Temos que já entrarmos pela palavra. Porque primeiro nós temos que andar e viver pela palavra. E depois nós iremos ensinar aos nossos filhos. Porque se eu não viver a palavra, se os pais não estão de acordo com a palavra de Deus, não terão autoridade dada por Deus para ensinarem aos seus filhos. Então, é por isso que esse versículo é maravilhoso. Eu vou ler mais uma vez e vou prosseguir agora o estudo, né? Está conosco nosso amigo Inácio, o Ellen, né? Também Evelyn, Davi, né? Deus abençoe aí. A Adriana Melo também, Deus abençoe. Olha, veja bem, vou ler mais uma vez esse versículo. Efésios capítulo 6, versículo 4. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Olha, a palavra de Deus ensina que os pais devem criar os seus filhos na doutrina
e no ensinamento do Senhor. Está conosco também o nosso querido missionário Veronilton Paz. Deus abençoe, Veronilton. Muito obrigado, meu irmão. Um abraço. Juliana Mariano também já está conosco. Deus abençoe a todos que estão aí nos assistindo. Então, por isso que a sociedade de hoje tem sofrido. Por isso que a sociedade de hoje tem aumentado a violência, tem aumentado a discórdia entre a família, tem aumentado a desunião, porque a família não tem buscado andar de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Nós vemos nesse versículo que diz: os pais devem criar os filhos na admoestação do Senhor, no ensinamento do Senhor. Bom, vamos aqui na introdução do estudo. Nada é mais importante para a formação de família e igreja mais forte que a criação adequada dos filhos. Como é importante que saibamos criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Vivamos, né? Nós vivemos em uma época onde este assunto é visto até com um desagrado, né? Quantas pessoas se desagradam quando tocam num assunto, né? Porque é um assunto que vai corrigir não somente os filhos, mas também os pais. Os pais que estão ensinando errado, estão vivendo errado. Então essa palavra vai de encontro a essas pessoas, e essas pessoas não se agradam dessa palavra. Mas eu, como ministro da palavra de Deus, eu tenho que ensinar. Eu tenho que falar esta palavra. Porque as famílias têm sofrido porque não têm andado pelo caminho da palavra de Deus. Veja que coisa. Teorias pedagógicas modernas que pretendem saber mais que a palavra de Deus, né? Eles pretendem, mas nós sabemos que não tem condições de teoria alguma e mais além e mais profundo do que a palavra de Deus, né? Assegura que não se deve corrigir a criança, muito menos com vara, né? Na verdade, assegura que devemos deixar a criança decidirem por si própria. Olha aí, um dos maiores erros dos pais é este: deixar a criança decidir por si própria. Uma criança, ela não tem o discernimento de decidir sua vida por si própria. O que quer, o que vai fazer ou deixou de fazer. Jamais uma criança poderá fazer. Você soltar uma criança no meio da rua, ela vai correr. Se vier um carro, vai atropelar a criança, pode até matar. Por quê? Porque a mãe não teve o cuidado de segurar na mão da criança. Então, na realidade, quem assassinou a criança, no caso, seria a mãe, e não a própria criança. Então, nós vemos aqui como é importante o ensinamento da palavra de Deus para os pais e para também os filhos, né? Então, como desejarem. Mas vejam que geração de jovem, né? Geração de jovem. Este conceito tem produzido jovens incapazes de assumir responsabilidades, que não conseguem resistir nenhum sentimento de prazer carnal, né? Muito deles dependem de drogas, álcool, pornografia, desde a adolescência. Não nos enganemos. Estamos colhendo frutos dessa teoria pedagógica que considera inaceitável a disciplina de filhos, né? Não, deixa ele fazer o que ele quer. Deixa o menino, né? Até dentro da igreja, tem igrejas, tem denominações que dizem: não, é para atrair o jovem. Vamos fazer um grupo de dança, que é para atrair o jovem. Vamos fazer uma festinha, que é para atrair o jovem. Vamos permitir os jovens se vestirem com aquelas roupas xadrez, que é para atrair o jovem. Vamos fazer o São João Gospel, que é para atrair o jovem. Mas nós sabemos que na época da palavra de Deus, na Bíblia, nos tempos bíblicos, digamos assim, não era desse jeito. Davi estava no campo, trabalhando, cuidando das ovelhas. Timóteo, 14, 16 anos, estudando, aprendendo a palavra de Deus com o apóstolo Paulo. Nós vemos Daniel,
O jovem Daniel orava, buscava a Deus 3 vezes por dia. E essa geração de hoje não quer saber da palavra de Deus. Infelizmente, vamos aqui, não são poucos os evangélicos que preferem dar ouvido a essa pedagogia humana, às exortações da palavra de Deus. Tem até evangélicos, né? Que nós vemos aqui. Tem até evangélicos que preferem deixar ao léu, os filhos ao léu. Depois, quando acontece o pior, a tragédia, diz: foi Deus que quis. Não, não foi Deus que quis. Porque não foi ensinado de acordo com a palavra de Deus. Quando se ensina de acordo com a palavra do Senhor, os filhos serão bênçãos, serão abençoados, serão criados na presença de Deus, andarão na presença do Senhor e jamais sairão da presença do Senhor. Porque a responsabilidade do sucesso de todos os filhos de cada família é dos pais. A responsabilidade do sucesso dos filhos vem dos pais. Filhos, pais na presença de Deus, filhos bem ensinados na palavra de Deus, família abençoada, família próspera, família na presença do Senhor. Uma família que está livre do mal, está livre dos vícios, está livre das drogas, está livre de tudo quanto desagrada a Deus. Veja que coisa maravilhosa, como é maravilhoso nós servirmos a esse Deus tão maravilhoso. A palavra paz, que aparece no texto de Efésios 4, 6 e 4, refere aos homens. Apenas a palavra que Paulo usa é pai, no plural. As mães não estão incluídas quando a referência é ao pai e à mãe, juntos. Usa-se a palavra grega gonés. Tal palavra é usada em Lucas, capítulo 2, e versículo 43. Vamos ler este versículo, você pode acompanhar conosco aí, Lucas 2 e 43. Essas palavras que foram escritas e ensinadas pelos apóstolos do Senhor, pelo apóstolo Paulo e também por outros, né? Então vamos ver aqui em Lucas capítulo 2 e versículo 43. Vou ler um pouquinho antes para que você entenda o versículo. Tal palavra é usada em Lucas capítulo 2 e 43. Olha o que é que diz este versículo. E regressando eles, terminando aquele dia, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não souberam seus pais. Tá vendo aí? Então, veja aí, tal palavra, olha, gonés, tal palavra é usada em Lucas 2,43, acabei de ler, que fala sobre os pais. Não souberam. Olha que coisa. E regressando eles, terminados aquele dia, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Veja que descuido tão grande tiveram com Jesus. Foram a Jerusalém, e o menino ficou lá, e eles não ficaram sabendo. Quantos pais não sabem o que está acontecendo na vida dos seus filhos? Quantos pais não conhecem os seus filhos? Quantos pais não sabem o que os filhos estão vivendo, o que os filhos estão passando? Por quê? Falta sabedoria da palavra de Deus, falta de conversar com os filhos. Quando a palavra de Deus fala em usar a vara, não é você machucar nem bater, é a vara da correção, é você corrigir ele com palavras. Porque quando você corrige alguém e você fala para alguém algo contrário, alguém está pensando, é a mesma coisa, você está batendo nesse alguém, porque você está indo de contra com esse alguém e está discordando do que ele está pensando ou falando. Mas isso tem que ser com sabedoria. Os pais vai ao filho com sabedoria, com amor, ensinando a palavra de Deus, né? Veja que coisa. Nós vamos ler também
Efésios capítulo 6, versículo 1. Efésios 6 e 1. Nós vamos ler também, que diz assim: vós, filhos, olha que coisa maravilhosa, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E nós vemos que quantos filhos são desobedientes? Quantos filhos que não ouvem o que os pais ensinam, né? Quando os pais realmente estão ensinando. Então, mas o verso que estamos estudando, Paulo usa pateres, que é o masculino plural da palavra pater, pai. Em português, a palavra pais refere-se tanto ao pai quanto à mãe. Por esse motivo, o leitor desavisado perde o sentido, mas o sentido exato da passagem, já no início do século XVIII, o puritano William Penn observou: os homens em geral são mais cuidadosos em criar seus cavalos, seus cães, do que seus filhos. Olha que coisa, tá vendo aí? Então, aquele grande homem de Deus, né? Ele observou isso, que os homens têm mais cuidado com seus animais do que com seus filhos. E quantas pessoas não têm feito isso? E hoje em dia nós podemos trazer para a modernidade de hoje que os pais não têm mais cuidado tanto com seus, têm mais cuidado com os bens materiais que possuem do que com a família. Não tem tempo para o seu filho, não tem tempo para a sua filha, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para observar o que está se passando na vida do filho, da filha, da jovem, do jovem. Não conversa, não pergunta, amanhece o dia, sai ao trabalho, chega durante a noite, vai dormir. Cadê os meninos? Estão dormindo. Pronto, muito bem. Amanhece o dia, vai embora, e assim vai, não vê, não conversa. Então isso se torna algo totalmente fora da palavra de Deus. Não está de acordo com a palavra de Deus criar família dessa maneira. Quantas pessoas que pegam seus filhos, entregam às suas mães, vai embora e deixam os filhos aí de qualquer maneira. Por quê? Porque não sabem o valor que é o ensinamento, primeiramente da palavra de Deus, e o ensinamento dos pais. Veja que coisa. O nosso irmão Verônica está dizendo aqui: a soberania de Deus nos anula a responsabilidade humana. Os pais são responsáveis pelos filhos. Está vendo aí? Muito bem, missionário Verônica. Muito obrigado por essa palavra. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que esse homem observou. E quantos têm mais cuidado nos bens materiais? Quantos esposos que têm mais cuidado no carro que possui, na moto, do que na esposa, nos filhos, na família? Um dos maiores fracassos de ser um homem e pai é negligenciar a educação, a criação e o desenvolvimento dos seus filhos. Olha que coisa terrível. O maior fracasso de um homem, um pai de família, é ele negligenciar o esforço de ensinar a seus filhos, né? Nós vemos que tem as pessoas, deixa ele, deixa ela, deixa ele andar. E tem acontecido coisas terríveis, porque não tem ensinado aos filhos a palavra do Senhor. Vamos ver Efésios 6, versículo 4. O apóstolo Paulo está colocando nos homens a principal responsabilidade de criar os filhos, né? A principal responsabilidade de criar os filhos. Olha: e vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Na doutrina e admoestação do Senhor. Veja, o apóstolo Paulo, ele foi um homem cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz que o apóstolo Paulo não era casado, né? Estamos lendo, irmão Veronilton, estamos lendo justamente esse versículo, né? O apóstolo Paulo não era casado, e o apóstolo Paulo, pela inspiração do Espírito Santo, ele
deu esse ensinamento, essa doutrina, como os pais ensinarem aos seus filhos. O apóstolo Paulo está colocando nos homens a principal responsabilidade de criar os filhos. Frequentemente se pensa que é a tarefa das mães criar os filhos, né? Quantos pais que pensam que a tarefa é das mães? Nós sabemos que a mãe tem participação ativa na criação dos filhos. O pai, ele é o cabeça da família, a ordem vem do pai, mas a mãe tem participação, digamos assim, uma boa participação, porque a mãe, às vezes, a mãe pode ter mais tempo, o pai está sempre no trabalho, mas isso não pode impedir que ele tenha tempo para ensinar, né? Porque quando o filho está em desobediência, o que é que a mãe tem que fazer? Ela não vai acobertar ele, digamos assim. Ela vai chegar para seu esposo e dizer, olha, o filho tal, ele aprontou isso e aprontou isso. É preciso conversar com ele para que ele mude as atitudes dele, porque se ele continuar nessas atitudes, vai ser prejudicial para ele e prejudicial para nós, os pais. Né? Veja que coisa. Então, é tarefa das mães criar os filhos. Muitos maridos entregam essa responsabilidade, né? Totalmente às mães, né? Entregam essa responsabilidade nas mãos da esposa. Omitem-se. Eles se omitem, né? E esquivam-se. Desculpam-se dizendo que a tarefa deles é ganhar o pão de cada dia e da mãe criar os filhos. Está errado. Está errado. Isso é algo que faz parte. O pai ganhar o sustento, o pai é o provedor da casa, ganhar o sustento, manter a casa, mas também ele é o líder daquela casa para ensinar a palavra de Deus para os seus filhos e ensinar eles de acordo com o que a palavra do Senhor nos manda. A omissão dos pais na criação dos seus filhos acaba por trazer consequências para as crianças, que crescerão sem um pai presente, sem um modelo masculino que possa ser imitado. É necessário um modelo masculino na família para ser imitado. A mesma coisa, o menino, ele vai tirar como modelo masculino o pai, a menina vai tirar como modelo a mãe, ela vai se basear ali vendo a mãe. Então, a mãe, ela precisa ensinar a filha a varrer uma casa, a cozinhar, ter a responsabilidade de saber lavar uma roupa, saber cuidar da casa. Resumindo, a mãe tem que ensinar isso. É uma obrigação da mãe ensinar. O pai, a obrigação do pai, eu creio assim, é mais o filho, o menino, ensinar o menino a uma profissão, crescer, estudar, dar educação a ele, aprender a respeitar os mais velhos. Nós vemos que as crianças de hoje não respeitam os mais velhos. Criança de braço, bate no rosto da mãe, bate no rosto da avó, a avó acha bonito. Ai, bichinho bateu, deixa ele. Faça isso não. Não deixa a criança bater no seu rosto. Ele vai bater no seu rosto agora? Quando ele crescer, ele vai querer bater no rosto de alguém. E alguém de fora não vai suportar o que você suportou. Então vai acontecer algo terrível. Então você tem que ensinar de pequeno a respeitar as pessoas. O pai e a mãe tem um momento que ele tem que aprender a dizer não pode, não vai e não dou. E pronto, e acabou. É assim que funciona. Nós vemos que o jovem o tempo todo com celular. Mãe, eu quero um celular. Pai, eu quero um celular. A mãe e o pai faz um esforço, compra um celular em 12 vezes. Não, eu vou comprar um celular de 100 reais, eu quero não. Eu só quero um iPhone. Mas meu filho, eu só posso comprar um celular de 200, de 100 reais. Mas eu quero um iPhone. Aí faz das tripas coração, que nem diz o nordestino aqui, e compra um celular caríssimo.
Aí aquele menino, aquela menina, usa aquele celular uns dias, depois dá uma queda, quebra, pronto, nem o dinheiro e nem o celular. Por quê? Além de errar em comprar o celular, também não ensinou como usar, como ter cuidado, como cuidar daquilo que possui. Quantas pessoas não sabem cuidar do que possui? Imagine dos filhos. Então, veja que coisa maravilhosa que nós aprendemos. O apóstolo Paulo coloca a responsabilidade de criar os filhos, primeiramente sobre os pais, homens, porque o homem é o cabeça da família. O líder, aquele que dá exemplo, encoraja, estimula, exercita a disciplina, né? Podemos supor que os filhos desobedientes e rebeldes são, num certo sentido, resultado da omissão de seus pais em criá-los adequadamente. Então, um filho desobediente reflete nos pais. Os pais sempre, alguém vai sempre dizer, esse menino é desse jeito, é respondão porque os pais não sabem criar. Essa menina é respondona porque os pais não sabem criar. Solta de todo jeito os filhos e não ensinam a palavra de Deus. Então, por isso, meus queridos ouvintes, que a família está desse jeito, está um caos, a família está desunida, a família está sem amor, a família está sem união, sem afeto natural. Mas que nessa noite, Deus, o poder de Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, Ele pode mudar isso na sua vida. É só você dar ouvido à palavra do Senhor, né? Ponto 2, diz assim: não provocar a ira dos filhos. Vamos ver o que significa isso? Que os pais, o pai, a mãe, não devem provocar a ira dos filhos. O que significa isso? Que o pai não deve tratar o filho de um jeito que ele fique sempre irritado. Significa que ele deve exercer o seu papel de pai de forma adequada e correta, sem abuso, sem exagero, cuidando para que os seus filhos sigam alegremente as suas orientações. Deve cuidar para não deixar os filhos irados pelo emprego errado de suas autoridades. O pai e a mãe, é necessário que ele use a autoridade de pai, autoridade de mãe, mas tem que saber usar na hora certa, no momento certo. Na passagem paralela de Colossenses 3:21, nós vamos ver agora o que o apóstolo Paulo emprega outra palavra que significa exasperar, provocar ressentimento. Nós vemos isso, que a palavra de Deus nos ensina que não se deve provocar isto. Colossenses 3:21. Vamos ver? Vós, pais, olha só, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Tá vendo aí? Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Olha que coisa maravilhosa que nós aprendemos aqui na palavra de Deus. Essa recomendação é necessária, pois frequentemente o homem se excede no uso da autoridade sobre os filhos, extrapolando os limites que Deus estabeleceu. Vamos considerar alguns pontos de como os pais podem provocar a ira dos filhos. Vamos ver? A. Usando inadequadamente a sua autoridade. Quando o pai, a mãe, usa inadequadamente a autoridade que exerce sobre
os filhos, isso irrita os filhos. Colocando os filhos em conflito ético, os filhos querem obedecer a palavra de Deus e o pai determina uma coisa contrária, lançando os filhos em conflito e frustrações para não provocar a ira dos filhos. O pai deve cuidar que as suas ordens e suas orientações estejam em consonância com a palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes, nós vamos ensinar a palavra de Deus e os nossos filhos ainda se irritam. Imagine se nós vamos ensinar fora dos padrões bíblicos, fora dos ensinamentos bíblicos. Nós temos que ensinar de acordo com a palavra de Deus e possivelmente mostrando a eles: olha, meu filho, a palavra do Senhor diz que você deve agir assim. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos agir assim. Então, você agindo assim, você vai ser bem-aventurado. Você agindo dessa maneira que a palavra do Senhor está te ensinando, você vai ser feliz, vai ser abençoado. Isso é importante, isso é maravilhoso, porque aí vai haver algo tremendo, aí vai haver a prática da palavra de Deus na vida do filho, na vida da filha, na vida do pai, na vida da mãe. E quando se pratica essa palavra, é bênção, é vitória para a família, né? Eduardo Ventura também está conosco, né? Deus abençoe Eduardo Ventura. Então, veja aí que coisa maravilhosa. A autoridade deve ser exercida procurando convencer a criança e trabalhando em sua consciência. O pai deve usar a estratégia de mostrar no livro de Provérbios, persuadir e convencer o filho através do argumento tirado daquela sabedoria que consiste no temor do Senhor. Provérbios capítulo 1, versículo 7, né? Que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha que coisa maravilhosa. O temor do Senhor, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Eu vou ler aqui alguns versículos em Provérbios. Você preste atenção, você que quiser anotar, pode anotar aí. Eu vou ler aqui, Provérbios, já li Provérbios 1, versículo 7. Agora eu vou ler o 10, né? Provérbios 1, versículo 7, eu já li. Agora eu vou ler o versículo 10, versículo 15 também. Fala, você pode anotar aí, você que está acompanhando o estudo, você pode anotar aí, Provérbios capítulo 1, versículo 7, também o versículo 10, o versículo 15. Olha só o que é que diz o versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Está vendo aí? Então, aquele que despreza a sabedoria, o ensinamento de Deus, é um louco. Então, quando o filho, ele ensina quando o pai ensina a um filho sobre a palavra de Deus e ele despreza, então aí o pai já não tem culpa, digamos assim, se esse filho não quer aprender, não quer dar ouvido à palavra de Deus, não quer de maneira alguma saber. Mas nós estamos aqui, olha só, para falarmos e ensinarmos. Olha o versículo 10, o que é que diz? O versículo 10. Filho meu, se os pecadores com brandícias te quiserem tentar, não consinta. Olha aí, que coisa maravilhosa. Versículo 15 agora. Filho meu, não te ponha a caminho com eles. Desvia o teu pé das suas veredas. Está vendo aí? O que é que esse versículo está dizendo? Mal amizade. Se andar com pessoas que vivem perigosamente, digamos assim. Andar com pessoas que vivem uma vida de pecado, uma vida de erro, uma vida de devassidão. Então, a palavra de Deus, ela diz assim, olha, filho meu, não te ponha caminho com eles. Desvia o teu pé das suas veredas. Então isso o pai vai ensinar aos seus filhos, que a palavra de Deus está falando. Agora, nós vamos ver o 2, Provérbios capítulo 2, versículo 1. Olha o que aqui diz. Filho meu, se aceitares as minhas palavras
e esconderem contigo os meus mandamentos. Está vendo aí? Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Está vendo? Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, para inclinares o teu coração ao entendimento. Versículo 1, versículo 2. Está vendo? Que coisa maravilhosa. Agora nós vamos ver Provérbios capítulo 3, versículo 1. Vejamos o que é que diz. Olha, filho meu, não te esqueças da minha lei, e no teu coração guarda os meus mandamentos. Que coisa maravilhosa. Tá vendo aí? Agora nós vamos ver Provérbios capítulo 4, versículo 1 a 4, que diz assim: ouvi, filhos, a correção do pai, e estais atento para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. Ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Olha que palavra maravilhosa. Guarda, retenha é guardar, segurar os ensinamentos da palavra de Deus no coração. Está vendo aí? E impor autoridade sobre os filhos, sem explicar os motivos, as razões, acaba por provocar-lhe a ira. Há momento em que os filhos não escutará. Está vendo aí? Estas razões. Aí a autoridade deve ser exercida de forma direta. Quando você fala, quando você vai ensinar com todo o amor, quando você vai ensinar com todo o carinho, aí o filho não quer dar ouvido, não quer saber, aí você vai ter que falar um pouco com mais autoridade, para que ele assim, ele venha aprender a palavra de Deus. Tem mãe que diz: eu não posso com esse menino. O menino tem 2 anos, 1 ano. O menino está começando a andar. A mãe diz: eu não posso, eu não aguento esse menino. Aguenta sim. Só é dizer não, não pode, não vai e não dou. E segurar no braço. Tem mãe que não pode ir a reunião nenhuma com a criança, porque se for, acaba com reunião. Porque o menino corre, sobe lá no palanque da reunião, sobe, desce, se pendura na gravata do pregador, e a mãe fica olhando, não diz nada. Então, irmãos, a palavra de Deus nos ensina para nós ensinarmos aos nossos filhos. Você pode com seu filho. Deus deu autoridade aos pais para ensinar os filhos na autoridade de Deus, na autoridade da palavra de Deus. Não machucando, não é batendo que se ensina os filhos. Quando a palavra de Deus fala a vara da correção, não é você pegar uma vara, bater e machucar. Muitas pessoas têm interpretado esse versículo de uma forma que realmente não é dessa maneira. A vara da correção são palavras que você vai falar para o seu filho e dizer a ele: não pode. Você tem que olhar nos olhos dele e dizer: meu filho, isso não pode. Porque a palavra de Deus ensina que não pode, que não deve, que não vá, que não faça, que não use. É isso que tem que se fazer. Impor autoridade sobre os filhos sem explicar os motivos, as razões acabam, por provocar-lhe a ira. Há momento em que os filhos não escutará, Vamos ver. Parte B. Exagerando na punição física. Nós sabemos que existem pais que exageram na punição física. Existem pais que às vezes batem na criança, às vezes judeia a criança. Não pode fazer isso. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos amar nossos filhos. A palavra do Senhor nos diz que os filhos são bênçãos do Senhor, são heranças do Senhor. Nós temos que ensinarmos de acordo com a palavra do Senhor. No livro de Provérbios, há uma advertência aos pais,
castigar o filho enquanto há esperança, mas não te excedas, olha só, a ponto de matá-lo. Provérbios 19, 18. Provérbios 19 e 18 fala este versículo. Vamos ver este versículo. Há pais que excedem nas punições físicas, né? Vamos ver. Provérbios 19, 18, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alcançarás a tua alma. Quer dizer, está dizendo que o pai pode até castigar, mas não matar, né? Não matar. Então, há pessoas que não sabem, não conhecem a palavra de Deus, vai bater, termina até matando, né? Então, isso é contrário à palavra de Deus, é contrário à lei de Deus. Não apoiamos isso. Tem que se cuidar com o amor dos filhos, né? Há pais que excedem, né, nas punições físicas. A Bíblia é absolutamente favorável à punição física e, na verdade, orienta os pais que corrijam fisicamente seus filhos quando necessário, mas jamais que maltratem, agridam, violentem, humilhem o filho. Tá vendo aí? A palavra de Deus não permite maltratar, bater, violentar, bater com violência no filho. A palavra de Deus diz: não te exceda. Não te exceda. Se você vê que não tem naquele momento capacidade de corrigir, de ensinar o seu filho, você aguarda, você se recuperar, você está ali no seu bom senso, na sua paz com Deus, aí você vai, chama seu filho e você corrige ele na palavra de Deus, ensinando a ele a palavra do Senhor. Amém? Vivendo de uma forma incoerente com os que dizem aos filhos, agindo com hipocrisia. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, o versículo de número 1 ao 5. Nós vamos ver, né, que não podemos agir com hipocrisia para cuidar dos nossos filhos. Não, de maneira nenhuma. Eu vou ler Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 5, que diz assim: não julgueis, para que não sejam julgados, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medidos, vos hão de medir. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Veja bem, esse versículo fala sobre a hipocrisia, esse versículo que nós lemos, que não tem condições de um pai, uma mãe, ensinar um filho, uma filha, algo que ele não pratica, né? Se eu vou ensinar sobre uma vida de oração aos meus filhos, então eu tenho que praticar oração para ensinar sobre uma vida de oração. Se eu vou ensinar sobre falar mal da vida dos outros, eu não posso falar mal da vida de ninguém. Primeiro, eu tenho que refrear minha língua do mal, como está escrito na palavra de Deus, não viver com a vida de A, a vida de B, para eu ensinar meus filhos que não se deve falar da vida alheia. Nós vamos ver aqui, é assim, o pai diz: meu filho, você não deve mentir. Entretanto, o filho surpreende com pequenas mentiras no dia a dia. Meu filho, você não deve, meu filho, você deve respeitar seu vizinho. Você não deve falar mal dele. Deve tratá-lo bem. Entretanto, ele próprio fala mal do vizinho. Meu filho, a televisão só tem programa de violência. Você não deve assistir esses programas. Entretanto, o filho vê o pai assistindo filmes de violência. O pai diz que beber e fumar faz mal, mas não consegue parar de beber e fumar diante dos filhos. Então, veja bem, como que um pai vai dar bom exemplo aos filhos bebendo cachaça e fumando? Como que ele vai dizer para o seu filho um dia: meu filho, nunca coloca um cigarro na boca? Meu filho, nunca coloca um copo de bebida na boca? Se o próprio pai, o filho, ele foi criado vendo o pai chegar em casa embriagado, e muitas das vezes até batendo na mãe.
Então a criança cresce revoltada, cresce com problemas psicológicos, necessita de ajuda, necessita de alguém, um profissional para ajudar, para ensinar, de um pastor, para orar por ele, ensinar a palavra, porque senão essa criança vai se criar revoltadíssima da vida. Vai se criar revoltada da vida essa criança, né? Então, veja como é que acontece. Veja como é. Então, é necessário o que eu vou falar, eu viver, para ensinar a meus filhos. Porque senão não vai dar certo eu ensinar meus filhos. Então, o tempo não dá. Eu vou parar aqui e na próxima quarta eu vou estar aqui trazendo novamente esse assunto, a responsabilidade dos pais de criar os filhos. Os pais que têm condições financeiras compra um belo carro, entrega seu filho e ele sai por aí cantando pneu, pulando as calçadas. Daí a pouco o pai sabe de algo. Olha, teu filho machucou alguém, teu filho amassou o carro. Por quê? Não houve um preparo antes. O jovem só pode dirigir quando completar a idade, tiver de maior. Só pode dirigir quando tirar a sua carta. Aí, se um filho tira a carta, se um filho está de maior, se um filho saber o que é responsabilidade, não sabe nem o que é quando o carro falta água, ele não sabe nem quando o carro não tem água ali para refrigerar o motor, ele não sabe. Se faltar água, bate o motor, que ele não sabe colocar nem a água do carro. Não sabe não sabe, se esquece até do freio de mão quando vai sair. E o pai compra um carro e joga na mão do adolescente. Então, quando acontece alguma coisa, quem é o culpado? O pai, que não ensinou, não soube ensinar seu filho, não deu uma palavra no momento que ele precisou, se omitiu, se negou a ensinar o seu filho. E a palavra de Deus diz que nós não devemos negar de ensinarmos, de corrigirmos os nossos filhos. Corrija ainda enquanto há tempo. Porque se você não corrigir enquanto há tempo, vai chegar um tempo que não vai mais dar, não vai mais adiantar você corrigir. Vai ser tarde demais. Então, senhores pais, ensina teu filho no caminho que deve andar, para quando ele crescer, não se desviar dele. Provérbios 22, versículo 6. E na próxima semana estarei trazendo essa mensagem, que ficou aqui mais da metade da mensagem, né? Tem muita coisa aqui importante. Então você que acompanhou hoje, você acompanha na próxima quarta, que eu vou estar trazendo o restante dessa mensagem sobre a responsabilidade dos pais de criarem e ensinarem seus filhos na palavra de Deus. Deus abençoe você e até a próxima quarta, se assim o Senhor Jesus nos permitir. A minha família está nas mãos de Deus. A minha família é um projeto dele. Ninguém vai tocar, ninguém vai amaldiçoar o que Deus abençoou. A minha família está nas mãos de Deus. A minha família é um projeto dele. Ninguém vai tocar, ninguém vai amaldiçoar o que Deus abençoou. A minha família está abençoada. A minha família por Deus é guardada. Ninguém pode se aproximar, nem mesmo encantamento ou maldição. Ninguém vai tocar, ninguém vai ferir. Em Deus minha família guardada está. Vou profetizar
profetizar e Deus vai Muito bem, honrar. Eduardo. Deus Que abençoe. a minha casa abençoada Zirlei está. Soares, né? A minha família Rita também está está nas mãos conosco. de Deus. Jéssica Faia. Deus abençoe a Família é um todos. projeto dele. Ninguém vai tocar, ninguém vai amaldiçoar o que Deus abençoou. A minha família está nas mãos de Deus. A minha família é um projeto dele. Ninguém vai tocar, ninguém vai amaldiçoar o que Deus abençoou. Deus abençoou. A minha família está nas mãos de Deus. A minha família é um projeto dele. Ninguém vai tocar, ninguém vai amaldiçoar o que Deus abençoou. A minha família está nas mãos de Deus. A minha família é um projeto dele. Ninguém vai tocar, ninguém vai amaldiçoar o que Deus abençoou. Deus abençoou. Deus abençoou. Muito bem, já louvamos a Deus por essa mensagem abençoada, né, ministrada pelo pastor Edivan, que a cada dia nós possamos aprender mais de Deus, da palavra do Senhor. Já queremos avisar que amanhã não haverá o programa Voz Apostólica, né, por conta do feriado. Mas na próxima semana, com a graça de Deus, estaremos aqui de volta, né, para louvarmos juntos ao Senhor e ministrarmos a palavra de Deus. Já louvamos a Deus pela audiência dos nossos amados irmãos e amigos, né? Todos que estão aí assistindo a nossa live, você também está na sua casa, ouvindo o programa Voz Apostólica. Louvamos a Deus pela sua vida, somos gratos ao Senhor, né? E já queremos, neste momento, nos despedir, dizendo, né, a você que o Senhor é a solução para a tua vida. E na próxima semana estaremos aqui de volta com a graça de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados irmãos. Obrigada pela audiência.